gente! Estamos aqui iniciando o nosso podcast Descomplicando a Reforma Tributária com a Ariana, a Josi. Nós somos alunas da pós-graduação em Direito, Processo e Planejamento Tributário da Universidade de Fortaleza. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast, que é um tema super discutido atualmente, né? Que a gente precisa de mais esclarecimentos, que está batendo na nossa porta. E esse é o primeiro episódio do Descomplicando a Reforma Tributária. Ele vai trazer um panorama geral, a Josi e a Ariana. A Ariana não está aqui com a gente, mas com a tecnologia, né, a gente conseguiu fazer com que ela estivesse aqui presente, participasse do nosso trabalho. E aí a gente vai trazer um panorama geral e a comparação com o que, dentro do perfil da nossa reforma, internacionalmente a gente tem. Então, Ariana, começa aí a explicar um pouquinho do que tu estudou e do que tem para trazer de novidade sobre essa reforma tributária aqui para a gente. Exatamente. Olá, gente. Boa noite. É um prazer e um privilégio estar aqui. Como a Alessandra falou, eu não estou em Fortaleza, eu estou em Brasília, no olho do furacão mesmo da reforma tributária. E eu estou aqui para compartilhar e conversar, um bate-papo com vocês sobre a reforma tributária, que não é mais uma utopia, é uma realidade. Está acontecendo. Então, nós precisamos estar atentos a toda a legislação que está acontecendo, e é por isso que nós decidimos iniciar esse podcast para trazer de uma linguagem mais acessível possível para você que é contador, advogado, empresário, enfim. E é um prazer compartilhar a mesa com a Alessandra e com a Josi. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho aqui da reforma tributária, trazer esse comparativo da sistemática atual e do que vem por aí, né? Do que vem novidade por aí, né? E aí, como a Ariana bem pontuou, né? Ela está lá no olho do furacão, né? Todos nós entendemos aí bem como está, né? E os trâmites, né? Algumas legislações ainda não foram publicadas, né? Ainda tem muita coisa para vir por aí. E aí, Alessandra, a gente pode entrar, inclusive, no mérito de tentar fazer um comparativo entre o nosso atual sistema tributário brasileiro, né? E o que vem por aí. Né? Falando um pouquinho do atual sistema tributário, que, né, é considerado dos mais complexos do mundo, né? Que acaba gerando aí um grande impacto, né, nas empresas que precisam se desprender de recursos, né, de tempo, para estar ali atualizando a sua legislação quase que diariamente, né, tem um impacto ali muito significativo na operação. E que a gente tem uma operação tributária muito desgastante, vamos dizer assim, né? Se a gente considerar a reforma, que ela tem pontos bem específicos e diferenciados, que é uma não cumulatividade plena, que hoje você, melhor do que ninguém, que você faz as apurações do ICMS e do PIS/COFINS, sabe que a gente tem, mas não é 100%. Porque o PIS/COFINS, eu tenho uma série de critérios, tem a essencialidade que eu tenho que atender para poder tomar o crédito daquele produto, né? E a gente precisa disso também. A mudança, ela vai trazer operacionalmente métodos e trabalhos diferentes, né? Mas vai proporcionar também uma maior igualdade, né? Eu entendo que a gente está muito preocupado com a alíquota, e aí a gente escuta 26, 28, né? Essa variação aí. Mas eu sei também que essa não é a alíquota efetiva que as empresas vão ter, justamente pela não cumulatividade, né? Por quê? Porque eu vou tomar crédito no momento que eu faço a aquisição das mercadorias, produtos ou insumos, inclusive alguma coisa que eu precise para executar o meu serviço, e vai ter o débito. O débito é cheio, mas o crédito também é cheio, né? Então, a gente acaba que vai ter que identificar a nossa alíquota efetiva. Né? Exatamente. Josi, como é que tu vê essa questão, comparando com hoje? Tu acha que vai facilitar eu não ter que ficar consultando os atos, né? Ou as decisões, porque hoje a gente usa as decisões do CARF, do STJ, para eu me basear para eu tomar os meus créditos. Tipo analogias. Isso
vai ser um passo a menos. Exato. O fato é que hoje, né, nós temos uma sobreposição de tributos sobre o Também. consumo, né? Temos ali uma variedade Tributo ICMS, dentro do tributo, dentro do preço. ISS, IPI, PIS e COFINS, né? Cada um com a sua regra, cada um com a sua legislação diferente, né? Com o que a gente estava falando das atualizações diárias, né? Tem uma complexibilidade muito grande que acaba realmente gerando ali, em alguns momentos, discussões jurídicas, né? E isso acaba trazendo também ali fatores que afastam, inclusive, em relação à competitividade, né? Afasta ali a própria segurança jurídica, né? Em A algumas gente acaba ficando situações. na questão da segurança jurídica, né? Até porque Exatamente. também as decisões judiciais, a gente sempre se baseando em decisão judicial e não necessariamente tendo a certeza do que está sendo feito. Então, você fica muito frágil e a questão judicial, ela pode mudar dependendo do caso, dependendo do ponto de vista, né? Papel aceita tudo, a gente já ouviu esse termo. Tem uma outra questão que eu queria colocar para vocês, que a mudança principal é em 5 tributos, não é isso? Exatamente. Explica para mim, Josi, quais são os que vão ser substituídos e por quem vão ser substituídos? No caso do ICMS, né, nós temos ali, como eu tinha falado anteriormente, o ICMS, né, o ISS, a princípio o IPI ainda tem aquela questão em relação à Zona Franca, mas tem PIS e COFINS, e que aí eu venho para o IBS e a CBS. Né? Pronto, o ICMS e o ISS estão para o IBS. Como o PIS e a COFINS para o CBS. Né? No meio disso, você falou que todo dia a legislação muda, né? Você e a Ariana colocaram isso pra gente. E aí, a legislação muda porque a gente tem uma chamada guerra fiscal. E aí, Ariana, me explica como o CBS e o IBS acabaria com isso. Talvez o comitê gestor vai ter impacto nisso, de a gente acabar, na verdade, com a guerra fiscal? Explica um pouco pra gente. Bom, o ponto-chave da reforma tributária, da emenda constitucional 132 de 2023, é a simplificação dos impostos da tributação sobre o consumo. Como vocês falaram, haverá aí a substituição de 5 impostos por 2, e na verdade vem um terceiro aí, que é o imposto seletivo, né, que vai incidir em produtos prejudiciais à saúde. Do pecado. Então, exatamente. Então, a reforma tributária, ela tem justamente esse objetivo de simplificar o nosso sistema tributário nacional, que é tão complexo, né? São mais de 90 tributos, e aí vai começar com a tributação sobre o consumo, para depois ir sobre a renda. Então, nós precisamos ficar atentos nisso, e a principal mudança também é que a tributação ela vai ser na origem, no destino, na verdade, né? E não na origem, como é hoje. Então, vai diminuir essa guerra fiscal aí, porque muitas empresas ou muitos estados existem benefícios fiscais, o que atraía as empresas, né? Então, com essa tributação no destino, vai diminuir aí os impactos dessa guerra fiscal. A gente não vai ter mais nenhum benefício para um estado ou outro que queira se instalar em algum lugar. Ele vai se instalar porque é vantagem para ele, dentro da operação dele, né? E não vai tirar a autonomia dos estados e dos municípios, porque eles ainda vão ter que sancionar as alíquotas do IBS, né? Então, eles podem, né? Assim, os estados, eles podem, dentro da sua particularidade, ir definindo as alíquotas do IBS. Os estados e prefeituras, né? Isso. Apesar de ser uma alíquota única, né? O comitê então, gestor... teoricamente, o estado que favorecer vai ter uma vantagem. Mas eles também têm um limite, se eu não me engano, para justamente não haver esse favorecimento. O comitê gestor foi criado para isso, né? Para controlar essa arrecadação e essa distribuição desse novo tributo. E também, a gente também pode comentar que uma nova novidade da reforma é o split payment, né? Grande desafio, né, Ariana, aí para as empresas, né, que
precisarão, né, agora mais do que nunca, adequar seus sistemas, né, integrar os seus sistemas, né, justamente já pegando o gancho aí da Ariana do Split Payment, né. Então, as empresas, elas precisarão efetivamente investir em tecnologia, adequando seus De sistemas. controle, né? De Porque controle. a apuração, ela meio que vai ficar fora da empresa. Exatamente. E a empresa vai ter que checar para não deixar passar Isso. nada, nem perder nada. A nota fiscal eletrônica, ela vai ser a principal Isso, ferramenta principal ali de ponto. controle, né, do fisco. Isso. Então, assim, as empresas, elas precisarão, além de revisar os seus processos, ajustar os seus RPs, elas vão precisar treinar os seus times para essa nova funcionalidade, que é o Split Payment, e também a nova sistemática de apuração e de creditamento, né? É uma algo mudança fora total da total operação. da realidade, Né? Se a gente considerar que o split payment também, ele vem, assim, hoje as empresas, a gente já falou até, vai falar em outros episódios, né, na verdade, que o split payment e esse novo modelo de operação tributária que a gente vai ter, ela vai meio que, não que abolir, né, mas ela vai dificultar uma sonegação. Ou ela vai estimular a sonegar no sentido da gente ter uma operação toda por fora do sistema, né? Que é muito difícil muito isso hoje difícil, pela né? tecnologia. Como é que vão ser os pagamentos, né? Os recebimentos? Não tem como, né? Vai transitar pelo banco e eu não vou ter uma contrapartida nisso daí. Sem ter a nota, considerando isso, né? Só para Mas, Sandra, o split payment hoje, para quem não sabe, ele é muito usado em outros países. E o que é que acontece? Hoje, o dinheiro do imposto entra na empresa. Você vende seu produto, você oferece, vende seu serviço, pega o valor cheio, apura os seus impostos e depois passa para o fisco. Com o split payment, não. No ato do pagamento já vai haver a divisão. Você fica com o seu serviço, o produto, o valor, outra parte já vai... e o tributo vai para uma conta corrente, vamos dizer assim. Que você não pode mexer a não ser para apuração. É Exatamente. isso que eu estava explicando, estava querendo dizer, né? E que a gente vai trazer em outros episódios, que é na hora que as empresas brasileiras não puderem mais flexibilizar o que eu posso ou não pagar, né? Porque a gente estava pensando aqui, eu pedir um empréstimo no banco, muitas vezes é muito mais caro do que eu deixar de pagar um tributo e depois parcelar. Isso. Né? Então, essa dinâmica, fluxo de caixa, administração e a questão econômica da empresa também tem que ser trabalhada. Vai sofrer grande impacto. Né? Então, assim, a gente tem que... Outra questão também, porque o imposto é por fora, como você colocou. Se a gente pegar simplesmente os preços que eu tenho hoje e colocar o imposto do percentual que vier, eu posso ter uma hiperinflação. As pessoas têm que trabalhar o financeiro, a administração e o econômico para eu ter uma formação de preço mais acertada, né? Então, toda essa dinâmica... A forma como um todo, né? Não é só na tributação. Isso, a gente fala muito da tributação, porque é o ponto de evidência e o ponto de apuração e de operação, e que vai trazer o imposto para pagar, que é onde todo mundo sente dor, mas esse processo, ele tem um desencadeamento até inicial, né? Em outras áreas, né? Que a gente não pode deixar de esquecer. Então, a gente, como contador, advogado, tem que estar mais inteirado dessa reforma, que entende os impactos que ela pode vir a ter, trabalhar com as empresas que a gente dá assessoria, trabalha junto, dentro e tudo, para que esses pontos não sejam desconsiderados, porque eu posso ter um problema grande. Inclusive envolver todas as áreas da empresa, né? Porque o impacto não é efetivamente ou somente no tributário, né? Área de compras, a forma de pagamento dessa área de compras, isso vai impactar a negociação. Isso. Então muda total, né, a realidade ali do atual contribuinte, né? É uma sistemática totalmente diferente, apesar de ter aí uma questão gradual, né? Não é nada que não é imediato, não né? É imediato, nós temos aí uma sistemática gradual, mas que tem sim um impacto muito, né, significativo, né? E também eu fico pensando que além do impacto significativo, são muitas mudanças ao mesmo tempo. Verdade. E assim, a gente está sempre conjecturando, pelo menos inicialmente agora. Quando
a gente começar, como a Josi disse, a tecnologia, os sistemas integrados, as empresas checando e vendo diferenças, divergências, porque a contabilidade, o cerne dela é justamente fazer essa conciliação, né? E o fiscal vai estar de olho ali para acompanhar e perceber, mas é tudo novo, né? A gente não sabe onde é que pode dar problema. E fora que em determinado momento nós vamos estar convivendo simultaneamente Com as dois duas tipos, sistemáticas, exatamente. né? Nós já teremos ali Em 26 a gente começa a ter uma contribuição, né, espontânea, que pode até ser abatida no próprio Piscofins que a pessoa já paga, exato, né? apesar de ser ali ainda uma alíquota reduzida, né? Mas vai ser um DAS diferente, vai ser um documento de arrecadação diferente, vai ser um código de receita diferente. Eu acho que é bem interessante que as empresas se estimulem, né? A participar desse piloto que não representa nem um milésimo do que de fato vai ser. Aí, né? Mas acabava dando mais margem, mais dinâmica, né? Para que a gente pudesse conhecer, criticar, perceber o que vai de fato acontecer. E é uma questão que o Brasil está tentando aí se igualar nos regimes tributários internacionais, né? Por exemplo, no Canadá, o IVA dual já existe. Na União Europeia também. Então, o Brasil, ele está... O IVA, né? É um imposto que ele já existe há muitos anos em vários países. Isso. E a reforma tributária é um assunto no Brasil muito falado há muito tempo, né? São 30 anos aí em discussão e agora é para valer. Então, por isso que a gente precisa estar o tempo todo alerta do que está acontecendo, porque já está acontecendo. Por exemplo, Josi, você que trabalha muito com ICMS, né? Com as notas fiscais, muitas normas técnicas já saíram, por exemplo. Estão sendo publicadas. Isso já começou, né? Já começou. Os testes das notas já vão iniciar agora. A gente já vai ter a obrigação acessória que vai ser preenchida agora em novembro. Exato, já temos tags, né? Como a Ariana colocou, já temos notas técnicas já publicadas, né? Com vigências próximas, né? Inclusive, recentemente teve uma publicação com uma postergação, mas daqui a pouco nós teremos... É novembro agora, né? Era outubro, agora é novembro. Novas tags, exatamente. E assim, esse adiamento, como é uma coisa nova, é natural. Sim. Mas a gente não vai poder adiar a vida toda, né? Ele vai começar. Uma hora é realidade, já é realidade. Não só as notas fiscais eletrônicas dos produtos, mas de serviço também, né? Padronizar. Isso a gente vai ter uma nota agora de produto e de serviço nacional. Assim, nem todos os estados e municípios vão aderir, mas se a grande maioria aderir, é natural que os demais acabem meio que... Existe até uma questão, né, de regulamentação que está direcionando para que todos acabem aderindo, né? Porque é de interesse do fisco, mas é de interesse do contribuinte também. Claro, porque se a gente trabalha com a mesma ferramenta... eu quero dizer, a classe contábil, as empresas, os administradores. A gente não ter várias ferramentas com configurações diferentes, isso já vai trazer... Começa a dificultar. Na verdade, eu acredito que quem não optar pelo padrão, ele vai ter mais dificuldade, vai ter que trabalhar mais a tecnologia interna, né? E tudo mais para poder... Acaba sendo um caminho bem mais longo para quem não se adequar ao que está ali, de certa forma, ofertado como uma padronização, né? Acaba ele tendo que percorrer um caminho bem maior para talvez, com certeza, acredito que sim, se enquadrar ali nos controles e na própria conciliação que o fisco vai fazer, pretende fazer, né? Como a Ariana apontou, a regulamentação ainda tem muita coisa ainda por vir. As empresas ainda estão ali acompanhando diariamente e precisam estar acompanhando, porque muita coisa ainda vai ser publicada, principalmente em relação ao que direciona a implementação. A especificidade, né? Exato. Aos detalhes do que vai trazer, do que vai ser, né? Isso. A aplicação e a operacionalização efetiva dos novos tributos. E tá todo mundo no mesmo barco, tanto os empresários, contadores, advogados, quanto o fisco também, né? Os listados. E aí é uma oportunidade, né, de trabalho para todos. E eu acho que a parte jurídica e contábil, elas têm que andar bem alinhadas, juntas, porque a gente só tem a ganhar, né? Esses dois profissionais andando juntos, eu acredito que a gente só tem a ganhar. Então, assim, para fazer um fechamento, né,
A gente tem aí a entrada de 2, 3 novos tributos, né? Que é o IBS, substituindo o ICMS e ISS, o CBS, PIS/COFINS, o imposto seletivo que vem para agregar um imposto nos bens que não é tão saudável, né? E aí contribuir até para a seletividade desses produtos dentre os consumidores, né? A gente trouxe uma eliminação dessa guerra fiscal, né? Muito possivelmente, uma objetividade na legislação, porque aí eu vou ter uma legislação mais ou menos única, com muitas especificidades, com certeza, mas eu não vou ter 27, né? Ali os estados e municípios, mais de 1.600, né? Mais de 20 estados, mais de 1.700 municípios. Então, a gente também vai ganhar na qualidade, né? Mas a gente tem muita inovação. Split payment, cashback. Quem vai ter direito a esse cashback? Né? Como que o consumidor final vai ser beneficiado mesmo, né? Então, eu acredito... Muitas pontas soltas, né? Eu acredito que o nosso trabalho da nossa pós-graduação venha a contribuir, nem que seja minimamente, para esclarecer, para ampliar o olhar, para pontuar o que é importante e o que a gente não pode deixar de fora. Né? Acredito exatamente. Que isso é o mais importante e é o nosso objetivo. Verdade. Isso mesmo. Como a gente estava pontuando agora há pouco, né? São de fatos. Tem vários passos aí pela frente ainda, né? Tem muita coisa ainda por vir, mas a questão de seguir, de começar, né? Da comparabilidade, ela acaba, né, sendo o foco nesse momento. E principalmente assim. Porque, como você disse lá no começo, Josi, nós vamos passar um bom tempo levando o que tem hoje e implementando a nova situação. Aos poucos, os tributos antigos vão ali... Porque, assim, os benefícios que já foram adquiridos, ninguém quer perder. Verdade. Né? Ainda tem essa questão. Então, não dá para cortar tudo de uma vez. Então, esse carregamento que a gente está levando é por conta do que já foi concedido, né? Verdade. E aí é o tempo que esses benefícios fiscais vão se extinguindo e não se renovando, né? Porque a gente sabe que também tem toda uma renovação, mas diante da reforma tributária isso não é possível. Exatamente. Gente, foi um prazer. Quero escutar os próximos episódios com os nossos colegas também. Tenho certeza que vai agregar muito o nosso podcast, o nosso trabalho, dos empresários, contadores, advogados, e para a gente também, né? Enquanto a gente fala aqui e transmite, a gente também está aprendendo. É sim. É isso, E é o slogan da nossa universidade, né? Ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Ariana, que não está aqui, mas se fez presente. Foi joia. Foi ótimo. Nosso primeiro episódio. Gente, lembrando que esse é só um começo de uma trilha que vem aí para agregar com muitos outros episódios bacanas sobre o tema reforma tributária. Descomplicando a reforma.